Olá, queridos, estamos dando início à terceira aula da nossa formação de um líder servo. Na primeira lição nós falamos sobre o perfil do líder servo. Na segunda lição nós falamos sobre o compromisso do líder servo, sempre baseado nesse personagem fantástico, abençoado e abençoador chamado Barnabé. José chamado Barnabé, um homem de Deus, um homem que exerceu liderança na igreja primitiva e que tem muito para nos ensinar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e o servo. Eu quero ler o texto de Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, que diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Nenhum líder será um bom líder espiritual se desprezar a presença e a obra do Espírito Santo. A liderança secular, ela é baseada em qualidades, em capacidade, em formação. A liderança espiritual, ela depende do Espírito Santo, como nós veremos nessa lição. Se a obra desempenhada é uma obra espiritual, o poder para a realização dessa obra também é um poder espiritual. Não pode ser um poder humano, não pode ser um poder financeiro, não pode ser um poder do talento, da capacidade ou da força humana. Tem que ser espiritual. De nada vale a formação, de nada vale a qualificação humana, a formação acadêmica, se não houver poder do Espírito Santo. Conhecimento é bom, conhecimento é necessário, conhecimento é desejável, mas a unção do Espírito Santo é imprescindível para a liderança espiritual. Qualificação humana é desejável, mas o poder espiritual é insubstituível. E Barnabé, ele é um homem espiritual. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, é dar glória a Deus e aleluia, é gritar, é pular, é sapatear. Essas são algumas manifestações, e eu diria que questionáveis, de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque lata vazia faz barulho, mas não tem nada, não tem conteúdo. E muitas vezes as pessoas acham que ser pentecostal é ser barulhento, que ser cheio do Espírito Santo é fazer alarde e gritaria. E nós vamos perceber na vida de Barnabé que não era nada disso. A primeira coisa dentro dessa temática, o Espírito Santo e o servo, que a gente percebe na vida de Barnabé, é que Barnabé deixava o Espírito Santo dirigir a sua vida. Barnabé era um homem guiado pelo Espírito Santo. Barnabé não fazia planos pessoais. Barnabé não criava suas próprias estratégias. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Barnabé era um homem sensível em ouvir a voz do Espírito e pronto, disposto e disponível a obedecer à voz do Espírito Santo. Ao longo do livro de Atos, você percebe o Espírito Santo indicando o caminho a ser seguido e algumas vezes mostrando o caminho onde não ir, aonde não seguir. Queridos, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, não existe confusão, não existe hesitação, mas existe direção e obediência. Barnabé
quando ouve a voz do Espírito Santo, quando recebe a direção, Barnabé imediatamente obedece. É assim com Saulo, é assim com Pedro, é assim com outros homens de Deus, mas no nosso caso é o caso do Barnabé. Ele ouve e ele trabalha debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo. O mundo contemporâneo, principalmente o mundo corporativo, ele valoriza muito os sonhos. Você tem que sonhar. As palestras motivacionais, as sessões de coaching enfatizam a necessidade de você sonhar. Depois de você planejar e dentro desse planejamento criar estratégias. Você nunca vai realizar os seus sonhos se você não tiver um planejamento prévio e se você não tiver estratégias adequadas. É isso que o mundo diz, principalmente o mundo corporativo. Tem que sonhar, tem que planejar, tem que definir estratégia. Queridos, nesse mundo corporativo, nesse mundo de liderança secular, não existe lugar para espontaneidade sobrenatural. O mundo corporativo e o mundo da liderança moderna desprezam, desconsideram, deixam de lado o poder sobrenatural do Espírito Santo. Tudo se resume à capacitação humana, aos sonhos, à capacidade de sonhar, ao planejamento e à escolha das estratégias adequadas ou à criação das estratégias adequadas. Você faz o seu caminho, você define onde você quer chegar, você tem metas, você tem objetivos e você trabalha para alcançá-los. O líder servo, ele está sempre atento e esperando a direção do Espírito Santo. Barnabé está em Antioquia, ele está fazendo o que? Ele está orando e tentando ouvir a voz de Deus, e quando ele ouve, ele vai. O líder servo, em primeiro lugar, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. A segunda coisa que eu quero destacar dentro dessa temática é que o Espírito Santo capacita e usa sobrenaturalmente o líder servo. A capacitação vem do Senhor. Barnabé possuía dons vindos do Espírito Santo, dons concedidos pelo Espírito Santo, dons através dos quais o Espírito Santo de Deus o usava e usava poderosamente. O texto de Atos 13, o texto que nós lemos no início, ele fala que havia em Antioquia profetas. E o primeiro nome citado nessa lista de profetas é exatamente o nome de Barnabé. Barnabé era profeta. Ele tinha o dom, a capacidade de profetizar. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo vindo do Espírito Santo. Profetizar é o quê? É falar das grandezas de Deus, é falar do poder de Deus, é falar da obra de Deus, não de uma forma humana, não de uma forma natural, mas de uma forma sobrenatural. É falar aquilo que não se pode conhecer naturalmente, mas que Deus, através do Espírito Santo, revela, e a pessoa que é usada em profecia, ela fala em nome de Deus, fala a palavra de Deus. A palavra de profecia, ela também é uma palavra de orientação, ela é uma palavra de consolo nas nossas lutas, ela é uma palavra de ânimo, vindos diretamente do Espírito Santo e fluindo através de elementos humanos, de canais humanos, de vasos humanos, como popularmente se diz. E é isso que Barnabé faz. O filho da exortação tem uma palavra dada por Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus para compartilhar com as pessoas que precisam de encorajamento, de consolo, de ânimo, às vezes de uma direção e de uma repreensão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu entendo que a palavra de profecia, ela nunca deve ser diretiva, ela deve ser sim a confirmação de algo que Deus já está dirigindo.
Tem pessoas imaturas espiritualmente que ouvem uma profecia e saem desembestadamente fazer o que ouviram. A profecia, no contexto neotestamentário, no contexto contemporâneo, a profecia ela não tem caráter diretivo, ela tem sim um caráter de confirmação daquilo que Deus já vem dirigindo. Então não podemos esquecer isso. Fechado parênteses, além de profetizar, o Barnabé ele tinha pelo menos mais 2 dons ministeriais que Atos fala. Lucas, escrevendo Atos, ele fala, ele era mestre e ele era apóstolo. Ser mestre não é quem quer, não é quem estudou, não é quem se qualificou, quem se capacitou. É Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que capacita. É lógico que o estudo, que o ensino, ele é muito importante, e quanto mais você puder ler e estudar, você deve aproveitar e fazê-lo. Mas o chamado para ser um mestre, e Barnabé é um mestre, é um chamado vindo de Deus. O apostolado de Barnabé não é uma escolha humana, não é uma escolha da igreja, não é uma escolha da denominação, é algo de Deus, é algo vindo de Deus. Eu tenho questionado muitos apóstolos, eu ia dizer pseudo-apóstolos, mas eu tenho questionado muitos apóstolos modernos, porque dos requisitos, Atos, capítulo 1, na escolha de Matias, para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus. Matias andou com Jesus. Matias provavelmente era um dos 70. Do batismo de João à ascensão ele esteve com Jesus. Barnabé também. Barnabé era um dos 70. Ele esteve no batismo de Jesus e esteve na ascensão. Então eles podem ser apóstolos, chamados por Deus, escolhidos por Deus. E Paulo, um apóstolo fora de época, que viu Jesus ressurreto, que ouviu Jesus chamando especificamente para o apostolado, algo que não acontece mais, que não acontece nos dias de hoje. Então fica essa ressalva. Mas o apostolado e a função de mestre são escolhas do Senhor. Olha só o que diz Paulo aos Efésios 4:11, um texto muito conhecido. E ele mesmo está falando de quem? Está falando de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, dois dons ministeriais que Barnabé possuía, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os 3 dons ministeriais que Barnabé tem foram dados pelo Senhor. É o Senhor que o escolheu e é o Senhor que o capacitou. Você não é mestre por causa dos diplomas que você possui. Você é mestre se o Senhor lhe chamou para exercer espiritualmente o dom do ensino na igreja. Apóstolo, profeta, é escolha de Deus. Barnabé não era apenas capacitado, ele era usado. Tem muita gente capacitada, mas que não é usada. Muita gente que tem condições e não faz. Que tem as qualidades, mas não exerce. E que tem o chamado, mas não cumpre a sua vocação. Barnabé não era apenas capacitado, ele era usado, porque ele se deixava usar, porque o servo está disponível, porque o servo quer servir. Ele era usado pelo Espírito Santo. Olha só o que diz o livro de Atos. Ele era usado na pregação, Atos 14:1, fala de Barnabé como pregador. Ele era usado no ensino da palavra, Atos 11:26, Atos 15:36, fala de Barnabé como mestre, como alguém que está ensinando a palavra. E Atos 15:12 fala que Barnabé era usado pelo Espírito Santo para operar sinais e prodígios. O Espírito Santo e o líder servo. Ele deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. O líder servo deixa o Espírito Santo dirigir. O Espírito Santo capacita e usa sobrenaturalmente o líder servo. E a terceira coisa que nós queremos
enfatizar é a fonte desse poder, a origem desse poder, a forma que Barnabé e que eu e você e as pessoas em geral podem ser usadas pelo Espírito Santo, podem ser capacitadas, podem ser comissionadas, vocacionadas pelo Espírito Santo. A fonte desse poder, a fonte é o Espírito Santo, mas como você recebe o poder? O poder do Espírito Santo na vida do líder servo não é algo acidental. Deus lá do céu dá uma olhada e diz assim, ó, toma aí, rapaz, receba. Eu lembro de uma entrevista que eu ouvi e assisti do Romário, ex-jogador de futebol. Ele disse, o dia que eu nasci, Deus olhou para baixo e disse, você é o cara, vai lá e resolve. E o Espírito Santo na vida do crente não é assim, não é uma escolha aleatória de Deus. O Espírito Santo na vida do líder servo não é uma escolha aleatória de Deus, algo soberano e que Deus diz assim, você vai receber, você não, meio predeterminista. Não tem nada a ver com isso. Em Barnabé nós encontramos a fonte de toda a plenitude. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esses 5 versículos, Atos 2, 42 a 47, nos mostram a fonte de toda a plenitude do poder na vida de Barnabé, na vida dos irmãos da igreja primitiva. 4 coisas eu destaco como fonte múltipla desse poder. Em primeiro lugar, perseverança na palavra. Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, decore a palavra. Tenha a palavra enchendo o seu coração, enchendo a sua mente. Seja cheio da palavra, encha-se da palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra. Ouça a palavra, ouça boas pregações, alimente-se da palavra. Segundo lugar, comunhão com Deus e com os irmãos. O momento devocional e o momento do culto comunitário são importantes. O culto a Deus, ele acontece dentro do seu quarto, no seu escritório, no seu lugar secreto, mas também comunitariamente, como igreja reunida no templo, clamando ao Senhor, tendo comunhão, tendo intimidade, tendo mutualidade, vivendo o amor de Cristo na prática. É isso que Barnabé faz. É isso que nós encontramos na vida deste homem tão singular e na vida dos irmãos da igreja primitiva. Oração constante. Barnabé era um homem de oração. Barnabé está junto com a igreja orando, mas ele está orando também sozinho. Ele está orando com a liderança da igreja, ele está orando com os apóstolos, com os profetas, com os mestres, em Jerusalém, depois em Antioquia. Ele é um homem de oração. Sem oração não há poder. Sem oração não há plenitude do Espírito Santo. Sem oração não há enchimento do Espírito Santo. Sem oração, o Espírito Santo não pode lhe usar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Momentos de oração é muito pouco, mas você tem o seu momento devocional, normalmente pela manhã, você tem alguns outros momentos ao longo do dia que você ora, mas nós temos que fazer retiros pessoais de oração, nós temos que participar de vigílias, nós temos que nos retirar para lugares isolados, seja o nosso quarto, seja onde for, lugares isolados para orar, e nós temos que ter o hábito de orar. Para o cristão, para o líder cristão, orar deve ser tão natural quanto respirar.
Nós precisamos de uma vida de oração e nós encontramos em Barnabé um líder servo cheio do Espírito Santo que tem uma vida exemplar de oração. E quarto lugar, alegria na presença do Senhor. O mundo está cheio de gente amedrontada, de gente deprimida, de gente acabrunhada, de gente mal-humorada, de gente raivosa, de gente chata. Nós precisamos ser cheios de alegria. Quem se alegra no Senhor, recebe do Senhor mais alegria. Há um texto que é citado a exaustão, mas pouca gente entende, pouca gente faz uma exegese correta. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós sentimos prazer no Senhor, na presença do Senhor, quando nós exultamos no Senhor, nós somos fortalecidos, nós somos capacitados, nós somos cheios, nós nos tornamos plenos. Alegria do Senhor. E Barnabé é um homem que ele mostra alegria no Senhor. Olha, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu gosto demais da carta de Paulo aos Filipenses, 4 capítulos, uma carta pequenininha. E o apóstolo Paulo, em 4 capítulos, ele fala 11 vezes: alegrai-vos no Senhor. O líder servo é feliz. E a alegria, a felicidade é contagiante. E a felicidade, a alegria atrai a presença de Deus. Nós cantamos sobre a alegria. Mas será que nós vivemos essa alegria na presença do Senhor? Imagine, eu já vi gente no templo, na igreja, cantando: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que isso? Isso não é alegria. Alegria é exultar, é vibrar. Você vibra com a política, você vibra com seu time de futebol, você vibra com outras situações. Nós temos que vibrar na presença do Senhor, nós temos que nos alegrar no Senhor. Qual é a fonte do poder espiritual? Perseverança na palavra, comunhão com Deus e com os irmãos, oração constante e alegria na presença do Senhor. Quando você faz isso, você é cheio do Espírito Santo. Você recebe do Espírito Santo o poder e a capacitação para exercer a liderança como um líder servo. O líder servo é cheio do Espírito Santo. O líder servo é pleno da presença do Espírito Santo. Não existe uma escola de liderança. Não existe um curso de liderança verdadeiramente eficaz se o Espírito Santo não agir. Falando do mundo secular, do mundo corporativo, existem ótimos cursos de liderança, ótimas escolas de liderança, ótimas técnicas, mas na liderança espiritual, só o Espírito Santo pode efetivamente nos encher e nos capacitar. A liderança espiritual, a capacitação é sobrenatural. Olhando para Barnabé, olhando para os grandes líderes da história da igreja, olhando para os líderes que merecem destaque hoje, só pode exercer uma liderança bem-sucedida quem é cheio do Espírito Santo. O líder servo, ele é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Você quer liderar? Talvez você já esteja liderando. Você pode assistir essas aulas, as que passaram, as que virão, 370 vezes. Não vai adiantar nada. Se você não for cheio do Espírito Santo. Se eu não for cheio do Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo encha a nossa vida de tal forma que nós possamos verdadeiramente ter a nossa vida dirigida, ter a nossa vida capacitada pelo Espírito Santo e que a gente possa descobrir a fonte dessa capacitação, desse enchimento, dessa plenitude e vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Só assim nós poderemos efetivamente nos tornar líder ou líderes servos
que verdadeiramente glorificam ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Essa foi a lição número 3 da nossa formação do líder servo. Em breve estaremos com mais vídeos dando continuidade ao nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.